Olá pessoal, tudo bem com vocês? É possível ser uma pessoa ateia e politicamente ser de direita? Uma das grandes polêmicas que nós encontramos no meio ateísta atualmente é sobre os chamados ateus bolsonaristas, que parece, num primeiro momento, algo totalmente contraditório, algo que não faz sentido. Pois bem, eu gostaria de falar um pouco, sobre essa relação entre ateísmo e posições políticas à direita e, além disso, não apenas à direita, mas de extrema direita, ok? Sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Ricardo, sou professor de História e faço divulgação de conteúdos relacionados à história do ateísmo aqui no YouTube. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez ou já acompanha o trabalho, peço que, se possível, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, que isso ajuda na divulgação desse tipo de conteúdo pela internet. Bom, vamos então ao assunto que eu preparei para hoje, essas relações entre ateísmo e direita e extrema direita, politicamente falando, tá? Quem assistiu o último vídeo que eu fiz aqui no canal foi um vídeo onde eu falei sobre os conceitos de ateísmo positivo e ateísmo negativo, tá? A partir do livro do Charles de Villeneuve. Tá? Ali, saindo um pouco de uma tradicional visão sobre ateísmo negativo e ateísmo positivo, a ideia de ausência de crença em Deus ou a crença de que Deus não existe, eu mostrei ali, falei a partir do livro do Charles de Villeneuve que o ateísmo positivo ele pode ser pensado como uma maneira particular, de entender o mundo sem referências religiosas, seja do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista científico. Então, o ateísmo positivo se constitui, então, como uma interpretação alternativa do mundo e do próprio ser humano, diferentemente daquela oferecida pelas religiões. E no caso aqui da Europa, e do Ocidente, é essa visão religiosa muito permeada pela fonte cristã. Muito bem. O Charles de Villeneuve, ele vai falar também naquele livro que nós vamos ter a ascensão do ateísmo positivo, dentro dessa concepção, particularmente no século XVIII, final do século XVII, mas é no século XVIII que começam a se consolidar as primeiras visões de mundo declaradamente ateístas. E aí ele usa alguns autores lá, como o Barão de Holbach, o Jean Meslier, o Diderot, enfim. E isso vai se consolidar no século XIX. Quando nós estamos aqui pensando o ateísmo, agora como uma perspectiva filosófica, uma proposta filosófica, um conhecimento de teor científico, nós passamos aqui a ter um olhar diferente, daquilo que tradicionalmente se pensa nas relações entre ateísmo e outros âmbitos da vida social. Essa questão do ateísmo enquanto uma posição filosófica, ela lá no século XVIII ela teve implicações políticas muito importantes, porque nós estamos falando aqui do quê? De uma Europa marcada lá por sociedades politicamente organizadas através de monarquias que tinham uma estreita ligação com as instituições religiosas que ajudavam a legitimar uma sociedade hierárquica, desigual, aqueles estamentos, aquela questão da nobreza e tudo mais. Então o ateísmo, ele lá no contexto do século XVIII, ele se colocava como uma questão, um pensamento diferente, mas que ao mesmo tempo trazia ali uma questão política, de crítica muito forte à realidade social, à realidade política, etc. Então isso fez com que o ateísmo ele fosse associado
com posições políticas mais à esquerda, né, de questionamento do status quo. Mas no século XIX, isso geralmente não é tão conhecido assim, aqui no Brasil eu me refiro, o ateísmo ele também acabou sendo uma fonte para o desenvolvimento de posições políticas da direita e atualmente da extrema direita, né? Mas opa, como isso? Tá? Aqui eu vou utilizar como referência, já falei sobre esse livro aqui no canal, mas esse trabalho aqui do historiador Nathan Alexander, né? Raça em um Mundo Sem Deus, Ateísmo, Raça e Civilização, 1850 a 1914. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências. É o melhor trabalho, né, que eu já li, que vai trazer essa discussão sobre ateísmo e um pensamento científico, as teorias raciais, né, o racismo, etc. e tal. Tá? Então, o que o Nathan Alexander ele vai falar? Né? Que ali na virada do século XVIII para o século XIX, mas aí adentrando o século XIX, principalmente a primeira metade do século XIX, nós vamos ter o quê? O desenvolvimento da filosofia, da ciência, e de maneira particular das ciências naturais, e grandes discussões começam a ser colocadas. Essas discussões elas vão incidir, entre outras coisas, sobre o ser humano, sobre as nossas origens, né? Quem somos, de onde viemos. E o que acontece? O cristianismo, tradicionalmente, ele trazia um entendimento de que o ser humano foi criado por Deus a partir daquele casal primordial, Adão e Eva. Então, toda a humanidade ela tinha uma origem comum. Isso, na ciência, é denominado como monogenismo, né? A teoria monogenista pressupõe, então, que todos os seres, aqui no caso seres humanos, têm uma origem comum ligada, então, a esse casal criado por Deus, que é relatado lá no livro Gênesis. Tá? Só que, paralelamente a isso, se começam a estabelecer visões secularizadas, visões não religiosas sobre as origens do ser humano. E aí vai começar a ganhar força, né, sob o respaldo de ser uma teoria científica, a chamada poligenia, né, o poligenismo. O que é basicamente isso? Né? É o entendimento de que, na verdade, todos os seres humanos eles não têm uma origem comum, mas eles têm origens diferentes, né? O que explicaria, né? Porque na África nós temos um determinado grupo humano, na Europa nós temos outro, na Ásia nós temos outro, no continente americano tem outro, etc, etc, etc. Qual é o desdobramento dessa teoria poligenista? Que no século XIX, essa teoria, que era vendida como uma teoria científica, ela começou a justificar o quê? O racismo. Né? A partir da teoria poligenista, que estabelecia origens diferentes para grupos humanos, se colocou a ideia de que existiriam grupos humanos racialmente superiores e racialmente inferiores. E no século XIX nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o imperialismo europeu, e os Estados Unidos se somam a isso, sobre o continente africano e sobre o continente asiático. E essas teorias raciais, elas ajudaram a legitimar a dominação imperialista sobre aqueles continentes por parte dos povos europeus. Então a ideia é o quê? Nós somos povos racialmente superiores e, consequentemente, nós temos o direito à dominação. Então, isso fazia parte do discurso. E muitos ateus, que o Nathan Alexander ele vai estudar diversos grupos de livre pensamento, grupos secularistas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai estar presente, ainda que não seja algo que faça parte, que seja compartilhado por todos os ateus, e isso é importante frisar, mas havia uma parcela ali de pessoas que se definiam como ateus e que endossavam
esse tipo de discurso, porque consideravam essas teorias poligenistas como teorias científicas, né? Em 1859, com a publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, nós temos uma quebra nesse discurso, porque o Darwin ele vai estabelecer novamente a ideia da origem comum de todos os seres humanos, aliás, de todas as formas de vida, né? Então ele vai reatualizar a teoria monogenista, ou seja, todos nós temos uma origem comum, só que agora essa teoria monogenista do Charles Darwin, ela não tem uma fundamentação religiosa, né? Ela vem a partir das descobertas provenientes das ciências naturais. Mas essa vinculação entre os seres humanos, né, esse entendimento dos seres humanos com essas chamadas teorias poligenistas e o racismo proveniente disso, que inclusive ali no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, né, justificou inclusive a questão da eugenia, né, o melhoramento das raças superiores, a segregação, a separação entre raças superiores e raças inferiores, até a própria ideia de eliminação das raças inferiores com procedimentos como, por exemplo, de impedir com que as mulheres de raças inferiores tivessem filhos, né, através da esterilização, e com o nazismo, né, isso chega a um extremo. Essas ideias elas não desaparecem completamente, né? E hoje, né, nós temos o quê? Nós temos um fortalecimento de grupos, né, que se identificam como de extrema direita, e está presente nesses grupos de extrema direita pessoas que se definem como ateias e que endossam, né, uma visão de mundo de extrema direita a partir, né, de discursos racistas que têm como pano de fundo uma visão ateísta, né? Então, um caso que eu trago aqui e que é citado pelo Nathan Alexander no final do livro dele, né, no último capítulo, quando ele vai fazer as considerações finais, é o caso do Richard Spencer, né? Quem é o Richard Spencer, né? Ele é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1978, né? Em entrevistas que ele concedeu, ele se apresenta como uma pessoa que criou o termo alt-right, né, direita alternativa, em 2008, para se diferenciar daquela direita tradicional do Partido Republicano, uma direita conservadora com forte influência religiosa. E o Richard Spencer ele se apresenta como um supremacista branco, e com evidentes simpatias pelo nazismo, né? Inclusive já participou aí de atividades relacionadas a isso, e se define como uma pessoa ateia, né? Então ele também se define como uma pessoa ateia. E em 2017, né, o Nathan Alexander traz, o Richard Spencer ele dá uma entrevista na qual ele vai falar sobre a rejeição que ele tem à ideia cristã de que todos são iguais porque tem uma origem, né, divina lá da criação de Deus, né, como é relatado no Gênesis, né, e ele defende a ideia de que os seres humanos se diferenciam em raças, existem raças superiores, e obviamente aqui ele coloca a raça branca como uma raça superior, e ele ecoa, né, aquela narrativa poligenista para justificar então os seus posicionamentos políticos, e para justificar o seu próprio racismo. Eu sei que isso parece muito estranho, para nós, porque no Brasil o que nós chamamos de direita política, ela se desenvolveu ao longo do tempo muito associada a um discurso religioso, né? Porque é uma característica da nossa própria formação histórica, onde a religião ela teve um peso muito forte. Então aquela clássica afirmação, né, sou liberal na economia e conservador nos costumes, ela diz muito sobre a particularidade
da direita no Brasil. E isso muitas vezes foi utilizado para criticar os liberais brasileiros, que teoricamente o liberalismo seria uma ruptura com isso, né, com essa questão religiosa, né, ou pelo menos um afastamento. E o que nós temos hoje com uma extrema-direita é um fortalecimento dos laços, né, entre posições políticas e uma interpretação extremamente reacionária da religião. O bolsonarismo é um exemplo disso. Mas o que nós temos também visto é que muitos ateus, inclusive ateias, né, que eu já me deparei pela internet, acabam fazendo um processo seletivo na qual conseguem conciliar o seu ateísmo com posições políticas de extrema direita. Então, assim, o ateísmo ele está muito mais associado, historicamente falando, ou pelo menos, né, aquilo que teve mais peso, aquilo que teve mais visibilidade, com posições políticas à esquerda, mas não se pode esquecer que a história do ateísmo, né, esse ateísmo positivo, né, colocado pelo Charles Delitzsch, né, a partir do século XVIII até os dias atuais, também é constituído por capítulos compostos por um ateísmo com posicionamentos políticos de direita e de extrema direita, que é uma coisa que necessita de uma reflexão para nós entendermos toda essa diversidade presente no meio ateísta entre pessoas que têm posições políticas e visões de mundo que nem sempre são compatíveis. Bom, pessoal, o que vocês acham disso? Né? Deixe aí seus comentários e assim que possível retorne ao canal com novos vídeos. Um abraço!